Peça a Deus que o seu coração queime. Peça a Deus que o seu coração queime. Queime com força. Olá, hoje é sexta-feira, dia 19 de maio de 2022 e hoje nós vamos ler o último capítulo de Lucas, capítulo 24 de Lucas. Estamos completando o terceiro livro dos evangelhos, estamos concluindo o terceiro evangelho sinótico e nós vamos entrar no próximo agora, no Evangelho de João. E você sabe, todos os dias nós deixamos aqui um breve estudo. Hoje nós vamos deixar o estudo de Lucas capítulo 24. O áudio sempre está disponível na página da Lagoinha Castelo do YouTube. Dê uma curtida lá, compartilhe com as pessoas que você conheça para que elas possam ser abençoadas. Você sabe como funciona. Nós lemos um capítulo dos evangelhos por dia e todos os dias deixamos aqui um breve estudo para que nós possamos ter mais informação sobre o texto bíblico. Leia a Bíblia 365, ela vai te ajudar numa leitura sistemática das Escrituras. Faça isso. Nós vamos ler hoje um texto um pouco grande. Vamos ler Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e desapareceu da vista deles. Perguntaram-se ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que esperavam e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Não estava queimando o nosso coração enquanto nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Nós não temos o privilégio de termos escrito tudo aquilo que Jesus falou para esses discípulos no caminho de Emaús. Mas o texto em Lucas 24, versículo 26, diz assim: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Note, meu querido, Jesus só tinha o Velho Testamento, não havia o Novo Testamento. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Esse versículo deveria abrir os nossos olhos para a necessidade de olharmos para o Velho Testamento com novos olhos e começarmos a orar e clamar para que Deus abra os nossos olhos. Faça
com que os nossos olhos sejam abertos para que nós possamos enxergar de Moisés, passando pelos profetas, em toda a Escritura, a figura de Cristo. A Bíblia vai ganhar uma nova conotação, ela vai ganhar um novo sabor, ela vai ganhar um novo significado. E, na verdade, o verdadeiro significado para o qual ela foi escrita, apontar para Cristo a todo momento. Se você lê o Velho Testamento e não consegue ver o Velho Testamento apontando para Cristo, eu te digo, comece a orar e pedir a Deus para abrir os olhos do seu entendimento, para que você consiga entender que toda a Escritura aponta para Ele. E não sou eu que estou dizendo. O versículo 27 diz: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E eles vão dizer no versículo 32, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Enquanto Jesus expunha o Velho Testamento, o coração desses discípulos começou a queimar. Enquanto Jesus expunha o que estava nas Escrituras de Moisés, passando pelos profetas, o coração deles começou a queimar. Queimar pela visão da promessa que Deus fizera, que começou em Abraão, Isaac, Jacó, passou por Moisés, passou por outros grandes homens e mulheres de Deus no Velho Testamento. Jesus é o maior e melhor José, Jesus é o maior e melhor Moisés, Jesus é o maior e melhor Abraão, Jesus é o maior e melhor Adão, Jesus é o maior e melhor Ruth, Jesus é o maior e melhor Davi. Jesus está no centro da Escritura. Não queimava o nosso coração? Peça a Deus que o seu coração queime ao ler o Velho Testamento. Peça a Deus que você comece a enxergar Cristo no Velho Testamento. Peça a Deus que você comece a enxergar as promessas feitas no Velho Testamento e que elas se cumprem todas em Cristo Jesus. Peça a Deus para que você comece a entender a Escritura numa perspectiva completamente nova, não um conjunto de textos isolados. A Bíblia não é uma série de textos desconexos sem sentido. Ela é um todo coerente que aponta para Ele, que aponta para Cristo, que aponta para o seu reino, que aponta para o seu governo, que aponta somente para Ele. Hoje meu recado é mais curto, mas que o seu coração queime olhando para as Escrituras e que seu coração comece a entender de Gênesis a Apocalipse o trabalho precioso feito por Deus em nosso favor. Eu falei em Lucas 22 sobre oração, eu falei em Lucas 23 sobre oração, eu vou falar em Lucas 24. Ore para que seu coração queime ao ler as Escrituras. Vá ler a Bíblia 365 em oração para que seu coração queime, para que o seu coração veja toda a Escritura apontando para Ele, para que, como os discípulos no caminho de Emaús, você possa falar, enquanto a Escritura falava, não queimava o meu coração. Que Deus te abençoe.